Então, beleza. Só para vocês verem, eu estou com a minha API rodando. Aí, estou com o meu servidor em pé e o código no VS Code. Então, o desafio foi para vocês fazerem rodar e adicionar o Axios. Só que o Axios é bem difícil para você colocar ele para funcionar. Tem duas formas para você colocar ele. A primeira, eu posso dar um yarn, add Axios, vir aqui configurar tudo, né? Ou usar o view CLI, usando view add Axios. Isso está avisando que o meu diretório está sem commitar, né? Pode continuar? Pode. E, voilá! Olha o que ele fez aqui. Ó. Ele criou a pasta plugins e já colocou o Axios ali dentro. Então agora vamos só dar uma configuradinha nele aqui para a gente não perder muito tempo. Isso aqui ainda não vai interessar nada. E aqui eu vou exportar o underline Axios. Então a única coisa que a gente vai fazer é aqui no arquivo de configuração, na variável de configuração que ele cria, ele passa um base URL. Para que é isso aqui? Isso aqui é para você não precisar toda hora ficar lá na hora que você for chamar o get, por exemplo, você tem que colocar assim, http localhost 2.8000 financeiro fornecedores. A ideia é que você faça só assim, ó, get financeiro fornecedores. Então, tem como a gente definir uma base URL. Ele já vai injetar isso em todos os nossos métodos que a gente disparar. Aí esse arquivo aqui, para ele não ficar fixo, por exemplo, a hora que a gente mandar para produção, aqui pode ser outro endereço. Por exemplo, http vamos dizer lá, api.highfusion.com.br, né? E na produção a gente coloca HTTPS. Aí eu teria que vir aqui no código e mudar. Então eu já vou começar a usar um recurso do Vue chamado .env, né? Que é .env. É uma variável de ambiente dentro do projeto. Então, para isso funcionar, eu vou vir aqui no meu projeto, na raiz web, na pasta web, vou criar um arquivo chamado .env.local. E aqui dentro, todas as variáveis de ambiente do Vue, né, o Vue CLI 3 para cima, ele exigiu isso, tem que começar assim, ó. Vue app base URL. Isso aqui é obrigatório. Vue app. Deixa eu fazer assim. Pronto. O Vue app é obrigatório, senão ele não vai ler. E o base URL é o que eu quero criar de variável. E aqui vai ser assim. http localhost 3.8000 barra. Então, esse arquivo aqui eu não versiono ele, né? Se eu quiser mudar, é só vir aqui e mudar essa variável. Eu não preciso mudar no código. E aí, para mim ler ele, você vê que por padrão a configuração já traz. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui só para vocês verem. Olha lá, as configurações já traz. Eu vou acessar a variável process env e aqui
view app base URL, que é essa variável aqui. Então, só para fazer um teste, eu vou mudar aqui para... Eu não tenho nenhuma chamada, né? Não vai dar para fazer o teste agora. Depois a gente continua. Mas toda vez que eu mudo uma variável de ambiente, eu preciso parar o servidor e subir de novo. Ok, está funcionando. Vamos ver se não quebrou nada. Tá aqui. Vamos ver. Tá funcionando. Não tem nenhum erro de console. Então, tá feita a configuração do view. Deixa eu dar um commit nesse cara aqui para não ficar muita coisa sem controlar. Beleza. Então agora, eu instalei o Axis, agora eu quero dar uma limpada no meu projeto, porque vocês percebem que por padrão ele vem esse monte de texto aqui, vem essa outra rota, então eu vou deixar meu projeto o mais limpo possível para mim começar a trabalhar. Então, primeira coisa, eu vou na pasta Components, vou apagar esse Hello World que tem lá. Beleza, zerou. Na View Home, eu vou tirar tudo isso aqui. Vou deixar aqui só um Home. Só um Home. Vou tirar todo esse script. No About pode ficar assim. Agora no Assets eu vou apagar esse logo. E no app.view, pode deixar assim por enquanto. Então, tá tudo funcionando. Para mim já falar o que eu fiz, eu vou falar aqui, vou vir aqui na própria ferramenta de versão do VS Code. Limpado. Projeto. Ok. Tranquilo. Então, para a gente testar o nosso Axis, eu vou simular uma chamada HTTP aqui, só para listar os meus fornecedores, na home mesmo. Só para listar essas informações aqui, ó, de fornecedores. Né? Então, lá dentro do meu arquivo home, eu vou criar uma tag script. Vocês lembram que o view ele é composto pela tag template, para fazer o HTML, a tag style, para fazer a parte de estilo, e a tag script para fazer a parte de JavaScript, né? Parte de comportamento. E aqui dentro eu vou ter um atributo data, né, que é um método, e ele vai retornar os meus fornecedores, que é uma lista. Todo mundo lembra da diferença de lista e objeto? Tá tranquilo para vocês isso? Cara. Ainda não, né? Não lembro muito bem, não, cara. Sincero. Objeto é chave e valor, né? Isso, objeto, chave, valor. Uma lista pode ser um monte de objetos, um monte de números. Por exemplo, vamos vir aqui. E aqui eu vou falar assim, ó, eu vou declarar uma variável chamada lista. Deixa eu aumentar aqui. E essa lista, ela pode ter um monte de número. Pode ter uma string.
duas string, e ela pode ter um objeto dentro dela, que o objeto é a chave e o valor. Opa, é 2 pontos aqui. Então, a minha lista, ela tem tudo isso aqui. Já o objeto, ele é obrigatório ter chave e valor. Eu abro ele com chaves, né? E aí ele vai ter uma chave e um valor. A chave pode ser assim também. E o valor. Para que serve a lista? A lista, ela guarda várias posições, né? O objeto você acessa via chave. Por exemplo, a lista, eu quero a posição inicial, que é a posição 0. Então, ele vai trazer o valor 1. Né? Se eu quiser o objeto, a posição A, eu preciso ser mais específico. Objeto, posição A. Ou o B. A lista você trabalha por número, né? Por índice. Opa, é lista. Lista. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Se eu tentar o objeto, você vai ver que ele vai falar, ó, não existe esse atributo, tá? Indefinido. Aí se eu tentar o A, ele vai funcionar. Beleza? Beleza. Beleza. Então, voltando aqui, eu vou ter uma lista de fornecedores, né? E quando eu vou criar um método chamado receber fornecedores, esse método vai ser assíncrono, porque eu quero controlar quando ele receber a chamada. A chamada inteira eu quero controlar o servidor. Não quero que ele faça a chamada e depois vou aguardar a chamada responder para depois eu trabalhar esses dados. Então, eu vou falar que a minha lista de fornecedores vai esperar o meu Axios fazer uma chamada GET em barra financeiro, barra fornecedores, e vamos ver o que isso vai trazer. Só dessa forma. E aqui eu vou colocar um botão que quando eu clicar, eu vou chamar o receber fornecedores. E aqui embaixo eu vou imprimir o meu fornecedores. Então, ó, se eu vier aqui, tá aqui meu botão. Deixa eu zerar esse aqui. Isso. E tá aqui minha lista vazia, né? Para vocês verem que é essa lista aqui, eu poderia colocar aqui um A e um B. Ah lá, tá aqui minha lista. Quando eu clicar no receber, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um GET, vai usar o Axios para fazer uma chamada HTTP GET, na URL que a gente informou. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tira o console. Isso. Olha, ele vai fazer um GET nesse endereço que a gente informou, passando alguns valores, e ele recebe esses dados. E no caso aqui, ele acaba mostrando aqui na tela. Então, vocês percebem que está funcionando a nossa configuração, né? Então, eu já estou preparado para começar a desenvolver. Até aqui, tranquilo?
Pra mim, sim. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Só que, ó, o que está acontecendo? Ó, ele está trazendo aqui data, status text, headers,